Em nosso último encontro, estudamos sobre o Evangelho e aprendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, hoje estudaremos sobre a salvação em Cristo Jesus. Reflexões sobre o Reino. Tema de hoje: o que é salvação? Imagine a seguinte situação. Você é condenado à pena de morte por um duplo homicídio doloso. Você está no famoso corredor da morte. De sua cela, você pode avistar no fim do corredor a terrível sala de execução. E você sabe que em breve estará no interior daquela sala. Consegue imaginar? Se você estivesse neste local, nesta condição, o que você desejaria? Que a sala de execução fosse destruída? Bem, isso poderia até acontecer, mas não resolveria o seu problema, pois se a sala fosse destruída, simplesmente iriam remarcar a execução para outra data ou outro local, pois o problema não é o local da execução da pena, é a sua sentença condenatória que te levará a ser executado naquele local. A sala de execução é a consequência. A condenação que pesa sobre você é a causa. O que resolveria o seu problema? A anulação da sentença condenatória. Se, por exemplo, você recebesse um indulto presidencial que perdoasse todos os seus crimes e anulasse a sentença condenatória. Por que começo com esta ilustração? Porque geralmente quando perguntamos o que é salvação, alguém logo responde: é ser salvo do inferno. Mas precisamos entender que o inferno é a consequência, assim como a sala de execução de nossa história. Para sermos salvos, precisamos ser livres da causa. Assim como o exemplo que usei há pouco, sobre toda a humanidade pesa uma sentença condenatória. No livro do Gênesis, depois de colocar o homem no paraíso para cuidar, o Senhor adverte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Bem, o resto da história você já conhece. Eles deram ouvidos ao diabo, se rebelaram contra a soberania de Deus, contra a palavra de Deus e comeram o fruto proibido. E a partir daquele momento, toda a humanidade, em Adão, foi condenada à morte. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, lemos: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Por isso, todos pecaram. A palavra morte, dentro do contexto bíblico, significa separação. Desde a queda de Adão, toda a humanidade está condenada à morte espiritual, ou seja, à separação espiritual de Deus. Assim entendemos melhor Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, removidos, separados, privados estão da glória de Deus. Assim como o criminoso é condenado à privação de sua liberdade e de convívio com outros na sociedade, desde Adão, toda a humanidade foi feita pecadora e privada da presença, da comunhão com Deus. Assim entendemos que, quando alguém está perdido ou que precisa ser salvo, não é simplesmente porque não tem religião, ou porque tem um determinado vício, ou porque tem alguma prática errada ou condenável. Não, tudo isso, por mais graves que sejam, são apenas sintomas de algo bem mais grave, que é a causa de necessitarmos de salvação, ou seja, a nossa condição de morte espiritual, a nossa condenação espiritual que herdamos de Adão. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, Paulo descreve o estado de todo aquele que está perdido. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Assim como Cristo encontrou a Lázaro morto e dentro de seu sepulcro ao ressuscitá-lo, desta mesma forma, Cristo nos encontra no momento em que nos salva, que nos ressuscita espiritualmente. Assim, fica mais claro o que Cristo quer dizer em João, capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Assim como Cristo gritou para o seu amigo que estava morto e sepultado: Lázaro, sai para fora, e ele reviveu e saiu de seu sepulcro, de seu estado de morte, assim também, ao nos salvar, Cristo grita por nosso nome e saímos de nosso estado de morte espiritual e condenação eterna. Quando as Escrituras afirmam que temos vida eterna, não está se referindo apenas à nossa condição pós-túmulo, mas à nossa condição espiritual aqui e agora. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida novamente, juntamente com Cristo. Aos Efésios capítulo 2, verso 1. E voltando a João capítulo 5, Jesus afirma no verso 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Segundo as Escrituras, se não temos a Cristo, estamos em um estado de morte e condenação eterna. Se temos a Cristo, estamos em um estado de salvação e vida eterna. Temos muito ainda a aprender sobre este importantíssimo assunto. Por isso continuaremos, se o Senhor nos permitir, em nosso próximo encontro. Até lá e que o Senhor te abençoe.